Em 13 de maio de 1980 aconteceu algo bem interessante no interior da Paraíba. Uma cidade inteira parou suas atividades para testemunhar um evento que, no final das contas, jamais aconteceu. Jornalistas de várias partes do país se deslocaram até Campina Grande. A Rede Globo fez reportagens sobre o caso. Mas afinal, o que estava acontecendo ali? Essa é a história dos Borboletas Azuis, um movimento religioso que conseguiu convencer centenas de pessoas a esperar o fim do mundo. Para entender essa história, precisamos voltar ao final dos anos 1960 e início dos anos 70. O Brasil vivia sob ditadura militar, e movimentos religiosos alternativos apareciam como uma forma das pessoas encontrarem esperanças em tempos difíceis. Movimentos messiânicos urbanos não eram novidade no Brasil. No final dos anos 40, o Rio de Janeiro havia testemunhado o movimento de Iocanã, liderado por um ex-piloto da Força Aérea Brasileira que atraiu seguidores com sua fraternidade eclética e espiritualista universal. Esse tipo de movimento urbano era diferente dos casos rurais históricos como Canudos e Contestado. Surgia em cidades e atraía pessoas que já viviam na sociedade urbana. No centro da história de Campina Grande está Roldão Mangueira de Figueiredo. Segundo os relatos, ele era um empresário que abandonou seus negócios para criar um movimento religioso. Pelos registros disponíveis, Roldão nasceu em Conceição do Piancó, na Paraíba, e na década de 1930 se mudou para Campina Grande, onde trabalhou como comerciante de algodão, agave e mamona. Em determinado momento, o incêndio teria destruído seus armazéns. Segundo a versão contada pelos próprios seguidores, Roldão ficou muito abalado e chegou a considerar desistir da vida. Ainda conforme os relatos do movimento, foi então que ele teve uma visão do Padre Cícero, que o orientou a criar um centro para ajudar pessoas necessitadas. Em 1961, Roldão fundou a Casa de Caridade Jesus no Horto, no bairro do 40, em Campina Grande. O que começou como uma casa de caridade se transformou em algo bem maior. Roldão passou a realizar as chamadas mesas brancas, reuniões onde supostamente aconteciam curas. Não existem registros médicos dessas curas, mas as histórias se espalhavam e atraíam mais pessoas. O movimento cresceu ao longo dos anos 70. O que eram algumas pessoas se transformou em centenas de seguidores. Em 1978, os seguidores começaram a usar roupas azuis e brancas. Durante as procissões pelas ruas, a população local os apelidou de Borboletas Azuis, um nome que eles rejeitavam. Foi nesse mesmo período que apareceu o elemento mais marcante da história. Uma jovem de 17 anos chamada Luciene Fernandes começou a fazer incorporações durante as reuniões, alegando receber mensagens de Jesus Cristo. Através dessas incorporações, veio a profecia. O mundo acabaria em 13 de maio de 1980. A profecia era bem detalhada. Uma enorme bola de fogo cruzará o céu, o sol girará por 3 vezes consecutivas, um ensurdecedor trovão ecoará por toda a Serra da Borborema. Em seguida, choverá ininterruptamente por 120 dias. O movimento passou a ter cerca de 700 pessoas frequentando diariamente a Casa de Caridade. Pelo menos é o número que aparece nos relatos da época. Muitos venderam seus bens para se preparar para o fim do mundo. O Diário de Pernambuco, que acompanhou o caso, publicou em maio de 1980, abre aspas, "A cidade vive dias de expectativas. Nessa semana, cresceu a hostilidade da população contra os Borboletas Azuis. As autoridades temem que haja um linchamento dos integrantes da seita." Fecha aspas. Os seguidores seguiam regras rígidas, não podiam usar cores chamativas, praticar esportes, procurar médicos ou praticar atos mundanos. As mulheres não podiam pintar as unhas, cortar o cabelo ou usar calças. Todos andavam descalços. Todo dia 13 de cada mês, faziam procissões pelas ruas de Campina Grande, anunciando o fim dos tempos. A reação da população foi de hostilidade. E, segundo os relatos, muitos chegaram a agredir fisicamente os membros durante as procissões. O caso ganhou a atenção nacional. A Rede Globo fez reportagens, a revista Manchete publicou matérias sobre o movimento.
Conforme se aproximava de 1980, aconteceu algo inesperado. Roldão Mangueira desapareceu. A imprensa da época especulou que ele teria sido internado, mas isso nunca foi confirmado oficialmente. 13 de maio de 1980. Jornalistas de várias partes do Brasil estavam em Campina Grande para documentar o que aconteceria. O Diário de Pernambuco publicou alguns dias depois, em tom irônico, abre aspas, infelizmente não pudemos atender o seu pedido de dilúvio para o dia 13 em Campina Grande, fecha aspas. Segundo os relatos, o dia amanheceu nublado, o que deixou algumas pessoas tensas, mas logo o sol apareceu. Houve uma chuva leve, normal para a época, mas nada que se aproximasse dos 120 dias profetizados. O impacto foi imediato. De cerca de 700 seguidores, apenas 50 permaneceram no movimento. Pelo menos é o que indicam os números da época. Roldão Mangueira faleceu em julho de 1980, apenas um mês depois. Segundo os relatos, ele estava fazendo jejum. Após a morte de Roldão, Antônio de França assumiu a liderança do movimento, mas nunca conseguiu recuperar o número de seguidores. Em 1995, a Folha de São Paulo informou que o centro ainda funcionava, mas com apenas 11 pessoas. Hoje, a Casa de Caridade ainda existe e é mantida por duas senhoras idosas que, segundo relatos de moradores locais, continuam esperando a chegada de um novo líder. Essa história nos mostra como a necessidade humana de esperança pode nos levar por caminhos inesperados. Também revela padrões que aparecem em movimentos similares, liderança carismática, isolamento gradual, profecias específicas e desintegração quando elas não se cumprem. O caso dos borboletas azuis permanece como um exemplo fascinante de como fenômenos sociais complexos podem surgir em contextos de vulnerabilidade. Se você conhece mais detalhes sobre essa história ou casos similares, compartilhe nos comentários. Histórias como essa sempre se beneficiam de múltiplas perspectivas. Se inscreva no canal e deixe o like se você gostou e nos vemos no próximo vídeo.